Entrevista. São 8 horas mais 39 minutos, 8h39 agora, 8h40 com o pulo do relógio. Nosso contato neste momento é com o Tenente Matheus Roncato, chefe do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, um prazer conversar com o senhor aqui na Cruzeiro FM. Bom dia, bem-vindo ao nosso Jornal da Cruzeiro. Sempre importante nós termos o contato com a Defesa Civil do Estado. Nós tivemos um final de semana de bastante chuva aqui na região metropolitana de Sorocaba, acima de tudo, na cidade de Sorocaba, e há uma expectativa de tempos ainda um pouco mais chuvosos para os próximos dias, principalmente para os finais de semana. Eu queria que o senhor trouxesse já esse panorama, Tenente, em relação ao que a gente pode esperar para os próximos dias e principalmente próximo final de semana aqui para a cidade de Sorocaba, para a região metropolitana. Bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro, um bom dia para o senhor. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Antes de tudo, a gente relembra o período atual, né, que nós estamos passando, a época de primavera, que é justamente um período de transição entre o inverno e o verão, que já começa, né, aqueles típicos temporais que a gente costuma ter aqui no nosso estado no período de verão. Então, às vezes, o dia, né, aquele dia de calor, sensação de abafado, com aquelas pancadas de chuva rápidas, mas muitas vezes, né, muito forte, com rajadas de vento e até mesmo a possibilidade de queda de granizo em alguns pontos isolados. Então, e esse é o cenário, né, essa é a previsão para a semana. Então, hoje a gente tem essa condição, amanhã, quinta-feira, também permanece essa condição e o destaque fica principalmente para o final de semana, para o sábado, onde por conta, né, da formação de um sistema meteorológico, essa previsão e essas condições devem se intensificar. Então, a previsão é que a chuva ela seja rápida, esse sistema ele deve passar de uma forma rápida aqui pelo nosso estado, mas ele pode sim ser de uma chuva forte, né, pontualmente forte, aquela chuva isolada. Então, às vezes chove numa cidade e não chove em outra, chove em algum bairro mesmo, aqui na capital isso é muito comum, chove na zona norte, não chove na zona sul, mas essa chuva ela pode vir acompanhada de rajadas de vento, e aí que resulta em quedas de árvore, destelhamentos, raios e até mesmo a possibilidade de granizo. Então, por isso, muita atenção para os ouvintes aí da região de Sorocaba, principalmente para o final de semana, especificamente no sábado. Gente, agora tem uma questão que tem chamado bastante atenção. Nós tivemos essas chuvas mais intensas, principalmente no sábado e no domingo em Sorocaba, e na segunda e terça-feira houve mais a promessa de uma chuva um pouco mais forte do que a chuva propriamente dita. A gente tem comentado aqui no Jornal da Cruzeiro dias mais escuros, principalmente entre 3 e 4 horas da tarde já começa a fechar o tempo, a gente começa a ver um vento um pouco mais abafado, aquele vento um pouco mais quente. Ontem me deparei com uma imagem que me chamou bastante atenção. Uma moradora da cidade de Salto de Pirapora publicou uma imagem mostrando aquela formação mais escura, que ela vem da parte baixa, então vamos dizer do terreno, e vai subindo até a altura das nuvens. Uma formação bastante escura que realmente chega a trazer um pouco de temor. É normal isso? Quais são os riscos, principalmente, Tenente, em relação a esse tipo de formação? Principalmente com este vento mais quente, dias bem abafados, vento mais quente e a gente percebe o céu bem carregado, bem mais escuro. Sim, é normal, como a gente comentou, né? Justamente no período do verão, que começa aí nos próximos dias, né? Já no mês de dezembro, mas agora no período de transição, né? Na primavera já é comum nós termos aí eventos dessa natureza, que são as chamadas chuvas convectivas, né? Que são aquelas pancadas típicas de verão. Então, o que acontece nesses dias, né? De calor aí, de tempo quente, abafado, esse ar mais quente ele sobe, né? Por ser um ar mais leve, ele acaba subindo e ele acaba encontrando um ar mais frio em camadas mais altas da atmosfera, que são, né, tudo isso que você narrou aí, esse tempo escuro, né? Esse tempo fechado, aquela nuvem. A gente olha para o céu, às vezes à tarde, assim, já está tudo escuro, aquela nuvem preta, né? Ela tem um nome, né? Os meteorologistas chamam essas nuvens de cumulonimbus, que são as nuvens mais perigosas para a tempestade, porque dentro dessas nuvens, né, a possibilidade de granizo, há muita atividade elétrica, então por isso da queda de raios. Isso é muito comum no verão, então são as chuvas convectivas que acontecem por conta dessas nuvens que são as chamadas cumulonimbus.
E é o que você comentou, né? Essas chuvas, a localidade dessas chuvas, elas são muito difíceis de serem previstas com antecedência de forma detalhada ali pelos modelos. Então, por exemplo, hoje a gente tem um cenário ali, uma previsão de chuva forte, pontual, em todo o estado de São Paulo. Onde essa chuva vai acontecer, aí entra o nosso trabalho aqui, eu falo aqui do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado, entra o nosso trabalho aqui de todo o time de meteorologistas, da análise das imagens de radar. Então, hoje mesmo, agora pela manhã, a gente já amanheceu com essa chuva acontecendo em algumas regiões do noroeste do estado. Então, lá para a região de Presidente Prudente, Marília, a gente já consegue acompanhar nas imagens de radar essa chuva acontecendo. E por isso que a gente precisa fazer esse trabalho de monitoramento em tempo real e acompanhando para verificar ao longo do dia como que essa chuva vai se comportar e onde que ela pode aparecer. Mas para resumir, né, a resposta é comum, é importante os moradores ficarem atentos a esses sinais, né, acompanharem os alertas da Defesa Civil. E aí já vai também a principal recomendação, né, diante desse cenário, o que acaba acontecendo nesse tipo de chuva, né? Às vezes é uma chuva forte, né, intensa, mas que ela costuma passar rápido. Acho que a principal característica da chuva dessa pancada de verão é essa, são grandes volumes de chuva caindo no curto espaço de tempo. Então, a principal recomendação é que as pessoas evitem se colocar em risco. Então, não se abrigar embaixo de árvore, não enfrentar área de alagamento, área com enxurrada, né? Às vezes é melhor, né? Se eu estou, por exemplo, ali no trabalho, tá dando aquele... Normalmente a chuva vem no final da tarde, né? Justamente para atrapalhar aí a vida do trabalhador, né? Que às vezes está no deslocamento. Então, se viu, né? Percebeu o tempo virando, que tem chance dessa chuva chegar, fique abrigado num local seguro, aguarde a chuva passar, né? Se for o caso, faz uma horinha a mais ali no trabalho, né? Porque, infelizmente, a maior parte de vítimas que nós temos dessas chuvas são pessoas que às vezes estão no veículo, tentam passar por uma área de alagamento, ou estão a pé, tentam atravessar uma lâmina d'água, acabam sendo arrastadas. Então, a principal recomendação é pedir para as pessoas, né, para a população, evitar se expor ao risco, principalmente nessas áreas de alagamento. Tenente, é aqui Adriano Castor falando. Primeiramente, bom dia, obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro. Outras vezes que eu já conversei com vocês da Defesa Civil, eu faço essa citação. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar e, assim, se eu tiver equivocado, o senhor, por favor, me corrija. Parece que existe um fenômeno que... Parece que você está pegando uma bexiga, né? E você fura a bexiga por baixo e vem aquela lava todo, você cai aquela queda d'água. É esse fenômeno que está acontecendo em algumas cidades quando a chuva está se formando. E aí eu vou citar o exemplo de Capela do Alto, que nós tivemos uma chuva muito recente, com muita força. Quando você fura o balão, a água vem com tudo. É mais ou menos esse fenômeno que está acontecendo. Quando ela forma essa chuva, ela cai tudo de uma vez só num determinado local e acaba fazendo esse estrago, como aconteceu na cidade de Capela do Alto? Pode ser também. Esse é um outro tipo de fenômeno, né? Já entrando um pouco aqui na área de meteorologia, é por isso que nós temos aqui no nosso Centro de Gerenciamento de Emergências equipes de meteorologia 24 horas por dia para justamente acompanhar todos esses fenômenos, mas isso que você narrou aí é o que os meteorologistas chamam da microexplosão, né? Então é realmente esse cenário aí, né? Descarregando uma energia ali acumulada de forma muito rápida, muito abrupta ali no curto intervalo de tempo. Então, mas isso vai depender muito, né? Por isso que a gente fala, né? É importante a população acompanhar a previsão, acompanhar esse cenário para os próximos dias. Isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Até destacar o trabalho da imprensa que sempre nos apoia também nessa divulgação da informação, né? De já trazer a previsão para o final de semana, como a gente falou sábado, então tem a previsão de chuva, mas é só que a gente chama de uma previsão mais de médio e longo prazo. E tão importante quanto esse trabalho, né, de previsão, de consulta, né, é esse trabalho que a gente chama aí, o nome, né, técnico é o nowcasting, que nada mais é do que a previsão em tempo real, a previsão em curtíssimo prazo. Então a gente está acompanhando aqui agora, através das imagens, o que está acontecendo, o que está previsto para as próximas 1, 2, 3 horas, para justamente conseguir acompanhar esses fenômenos. Então isso que você narrou aí, por exemplo, da microexplosão, né? Ela vai depender, pode acontecer muito dependendo de fatores locais ali. Então, está muito relacionado ao microclima que a gente chama, né? Então, esses grandes eventos, né? Esses grandes fenômenos, a passagem de grandes frentes frias, de sistemas aí de baixa pressão que influenciam, né, o tempo em todo o estado, ele vai se comportar de forma diferente
em cada região. Então, dependendo, né, às vezes se é uma cidade muito uma densidade demográfica muito grande, vai depender da qualidade do ar naquele local. Então, às vezes ela passa de um jeito numa cidade e em razão, como a gente comentou, desses fatores locais, desse microclima, ela pode se comportar de outro jeito aí em outro bairro ou em outra cidade. Então, por isso que tão importante quanto essa parte da previsão do tempo é esse trabalho aqui de monitoramento em tempo real, o Nowcast, para poder alertar a população aí da forma mais assertiva possível. Tenente, como que o poder público, os prefeitos, eles se reúnem com a Defesa Civil, as defesas civis também de todos os municípios aqui do estado de São Paulo? Como é que eles podem esperar esse tipo de momento? Porque eles têm as informações diretamente do Centro de Controle da Defesa Civil, vocês da Defesa Civil têm essa interlocução com todos os municípios. O que o poder público pode fazer nesse momento para tentar prevenção, alguma coisa desse tipo? Perfeito. Então, daqui da onde eu falo, né, do Centro de Gerenciamento de Emergências, nós ficamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado de São Paulo, e diariamente nós temos esse contato, como você bem colocou aí, são 645 municípios aqui que são monitorados, e nós temos esse contato com todas as defesas civis municipais. Diariamente nós também, nossa equipe de meteorologistas aqui divulga os boletins meteorológicos, então pelo menos 3 boletins são divulgados todos os dias para essas defesas civis municipais, para justamente auxiliar esse trabalho de planejamento, né? E sempre que nós temos a previsão de algum evento significativo, alguma previsão do tempo que fuja ali da normalidade, então uma chuva acima da média, previsão de rajadas de vento, nós fazemos uma reunião extraordinária, né? Uma mobilização. Igual nós faremos agora para esse evento de sábado, nós estaremos reunidos aí com as defesas civis municipais, prefeituras, justamente, né, o principal objetivo é alertar, né, passar essa previsão, né, de forma mais técnica e detalhada aí para os municípios, mas a ideia é justamente trabalhar na prevenção, né, então no planejamento, fazer com que essa informação chegue até a população, chegue naqueles que moram em áreas de risco, que as equipes, né, estejam de prontidão para conseguir atender os chamados. Nós mobilizamos também, é importante comentar, né, sempre que nós temos essa previsão de algum evento mais significativo, mobilizamos também o gabinete de crise aqui do governo do estado de São Paulo, onde nós reunimos não só a Defesa Civil, mas vários outros órgãos do poder público, como Corpo de Bombeiros, Agência de Águas do Estado, Departamento de Estradas e de Rodagem, as concessionárias de energia. Muito importante também esse trabalho, né, de forma articulada, porque a gente sabe, se tem chuva, tem rajada de vento, provavelmente vai ter queda de árvore e vai afetar fornecimento de energia. E afetando a energia, são vários outros serviços ali que podem ser também afetados. Então, há todo esse trabalho, né, prévio, coordenado, multi-agências, com o objetivo de trabalhar na prevenção e caso nós tenhamos, né, alguma ocorrência, que as ações de resposta ali e recuperação possam ser feitas da forma mais rápida possível, em contato aí com todos os órgãos que são responsáveis aí por dar esse atendimento. Tenente, são 8 horas mais 53 minutos, para a gente finalizar, Tenente, o senhor trouxe há poucos instantes aí a questão do alerta, que é sempre importante para a população. E todas as vezes que nós entrevistamos alguém da Defesa Civil, a gente sempre reforça essa questão do alerta, para que as pessoas também possam receber esse alerta diretamente no celular. E isso auxilia e muito. Então, eu queria que o senhor só fizesse esse reforço do alerta. Como é que eu faço para cadastrar o meu CEP, o meu celular, para receber esse alerta da Defesa Civil e ficar sempre atento, né? Chegou uma mensagem, de repente chegou uma mensagem no celular, para tantas outras coisas a gente acaba não dando atenção, mas esse alerta da Defesa Civil é sempre importante a gente ficar atento para que não seja pego de surpresa num momento de chuvas mais intensas ou numa possível chuva mais intensa que esteja chegando à nossa região. Perfeito, muito bem lembrado, e eu até agradeço a pergunta, que é uma oportunidade que a gente tem de explicar, né, a mudança que nós tivemos aqui dos alertas no estado de São Paulo e tirar algumas dúvidas também, que isso causou um pouquinho de dúvida. Então, desde o ano passado, né, em parceria aí, a Defesa Civil do estado de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil Nacional, implementou aquele alerta Cell Broadcast, né, que é aquele alerta que todos recebem no celular, dependendo do nível do alerta, faz até o barulho de sirene lá, né?
E aí isso foi amplamente divulgado, aí, mais uma vez com o apoio da mídia, o apoio da imprensa, de que as pessoas não precisariam realizar o cadastro para receber o alerta. E realmente esse alerta todos recebem, independente de cadastro. Mas o que é importante comentar e esclarecer? Que esse alerta, o alerta Cell Broadcast, ele é para eventos considerados eventos severos ou eventos extremos. E muitas vezes nós temos um aumento gradativo do evento. Então, aquela chuva que às vezes começa ali, uma chuva fraca, moderada, ela vai se intensificando, ela estaciona ali, às vezes, numa determinada região, essa chuva vai aumentando, o acumulado vai subindo, os riscos de transtorno vão sendo elevados, o risco de alagamento, deslizamento, e aí nós fazemos, se for necessário uma evacuação, se for necessário uma medida, né, mas se tiver um cenário mais crítico naquele local, nós fazemos o uso do alerta Cell Broadcast. Então percebam que antes de enviar o alerta, né, esse alerta Cell Broadcast, nós temos outras formas de alerta que daí entra nesse ponto que você comentou, que é o alerta SMS. Então, mesmo que todo mundo receba, né, o alerta Cell Broadcast, que é esse alerta que chega no celular independente do cadastro, é muito importante, é imprescindível que a população continue realizando o cadastro no alerta SMS 4099. Por quê? O primeiro alerta, via de regra, né, o primeiro alerta que todos vão receber vai ser o alerta SMS. E aí esse só vai receber quem está cadastrado. Então, por isso que é importante, né, as pessoas continuarem realizando o cadastro, a gente continuar divulgando, continuarem passando aí para amigos, para parentes, porque esse é o primeiro alerta que ela vai receber. E aí, como a gente comentou, né, dependendo da evolução do evento, pode ficar só naquele alerta, no alerta SMS, ou pode evoluir para um alerta severo ou extremo via tecnologia Cell Broadcast. E aí, para isso, é extremamente fácil e rápido de realizar esse cadastro. É só enviar um SMS para o número 40199 com o número do seu CEP. Então, vá lá, aqueles que estão nos ouvindo aí, pega lá o seu celular, vai lá no SMS, digita o seu CEP para o número 40199. A partir do momento que envia, está cadastrado, vai receber todos os alertas para aquela região. E aí, se tiver, né, às vezes tem mais um CEP, eu trabalho em uma cidade e moro em outra, ou trabalho vou viajar, por exemplo, né, final de semana agora, vou viajar, vou para outra cidade, cadastra lá, sempre procura pesquisar e cadastrar o CEP de onde você estiver, seja morando, trabalhando ou viajando, para receber esses alertas da Defesa Civil. Lembrando também, né, de acompanhar toda essa parte, né, esse material didático, parte de conscientização, inclusive também os alertas são compartilhados nas nossas mídias sociais, nos canais oficiais do Governo do Estado. Então, a oportunidade também da audiência aí que está nos acompanhando, seguir o @Defesa Civil SP no Instagram, que além, né, dos alertas SMS, toda essa comunicação de risco também é compartilhada diariamente lá nas nossas redes sociais. Tá certo. Tenente Matheus Roncato, chefe do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro, trazendo informações importantes e alertas importantes. Bom dia para o senhor e microfones sempre abertos, obviamente, para as ações e para todas as informações da Defesa Civil aqui na Cruzeiro FM. Obrigado pela parceria de sempre e pela oportunidade e espaço de poder estar alertando a população. Contem sempre conosco.